Hoje nós vamos continuar aí as mensagens que a gente está refletindo nos últimos domingos sobre histórias que transformam. Nós vimos aí nos últimos domingos histórias de homens e mulheres de Deus que eram pessoas comuns, mas acreditaram num Deus extraordinário e viveram momentos extraordinários, na verdade, na sua vida. Pessoas comuns que viveram extraordinário por causa de um Deus extraordinário. E hoje nós vamos refletir no seguinte tema: a lepra é visível, o orgulho nem tanto. Fale para a pessoa que está do seu lado, a lepra é visível. A doença é visível. A enfermidade é visível. O orgulho nem tanto. E para basear a nossa reflexão de hoje, a gente vai utilizar a vida de um homem, de alguns personagens, na verdade, mas de um homem que tinha um status social muito bacana, uma pessoa que era muito bem vista e benquista pelo povo a qual ele andava e se relacionava. As pessoas tinham pela vida deste homem que nós vamos refletir uma alta estima. Sabe aquela pessoa que anda no meio do povo, o pessoal fala, puxa, como ele é tão legal, como esse daí é uma pessoa bacana, uma pessoa legal de se conversar, de bater um papo, todos os assuntos ele trafega bem, bate um papo, sabe? Uma pessoa agradável de se estar, sim, era essa pessoa. Só que essa pessoa carregava em si algo que, por mais que ele tivesse todos esses relacionamentos e essa visão das pessoas sobre ele muito boa, algo que ele carregava fazia essas coisas perderem o sabor. Ele era leproso. Eu tenho status, tenho amigos, sou bem visto, mas embaixo da minha armadura eu carrego uma lepra. Eu carrego uma enfermidade que me impede de saborear os momentos da minha vida. Me impede de saborear relacionamentos com as pessoas, porque a minha lepra me impede de estar me relacionando de uma maneira saudável. Então, por mais que ele vivesse em sociedade, esse personagem, a lepra tinha o poder de tirar o sabor da vida, tirar o sabor do relacionamento saudável que ele tinha. Então, por favor, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, e leremos até o verso 14. 2 Reis, Antigo Testamento, capítulo 5, versículo 1 até o versículo de número 14. Os irmãos que encontraram, digam glórias a Deus. Aqueles que não, misericórdia, Senhor. E a gente espera um pouquinho mais. 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 1 ao 14, diz assim a palavra do Senhor. Subtítulo: A cura da lepra de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse:
Por acaso sou Deus, capaz de conceder vida e morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: Por que rasgaste tuas vestes? Envia um homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: Vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: Eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz: se lave e seja purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Amém. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus Cristo, nós lemos a Tua palavra e por misericórdia e graça te pedimos, fale aos nossos corações. Perdoa, Senhor Jesus, os meus pecados que eu cometi, no olhar, nos pensamentos, no meu falar e também, Pai, em gestos. Eu te peço perdão. Fala comigo e com Teu povo, por intermédio de Tua palavra, e haja com Teu Espírito Santo. Repreenda toda obra do mal, tudo aquilo que nos impede de sermos agraciados pela Tua presença e recebermos a boa semente da Tua palavra que gere em nós vida e vida essa com abundância, uma vida que vale a pena ser vivida, Deus. Tudo aquilo que nos impede que caia por terra no nome de Jesus e ordena da Tua bênção, da Tua graça e da Tua glória. Nós te agradecemos por tudo, Pai, no nome de Jesus, e fala conosco através do Teu Espírito. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. A lepra, meus irmãos, ela era uma doença, principalmente naquela época, no mundo antigo, incurável. Eles não tinham todos os recursos necessários para poder fazer um diagnóstico ou algum remédio paliativo a fim de fazer aquela doença da lepra ela não entrar naquele processo degenerativo que ela faz quando acomete um homem ou uma mulher. Porque a lepra, quando ela acomete um homem e uma mulher, ela nada mais é, de uma maneira muito simplória falando, um processo degenerativo. E isso era manifestado na mão. Então, se eu tinha uma mão leprosa, a minha mão começava a entrar em um processo degenerativo, onde eu ia perdendo a pele da mão, eu ia perdendo a minha capacidade de movimentar a minha mão com leveza e automaticamente a minha mão entrando nesse processo degenerativo começava a ficar deformada. Só que a lepra, como ela é uma doença degenerativa, ela começa a pegar no meu olho, meu rosto vai ficando deformado, minha mão vai ficando deformado, meu peito vai ficando deformado, minha perna vai ficando deformada. Então quem tinha lepra naquela época, com certeza morreria de lepra. Só que é interessante que a lepra era uma doença extremamente contagiosa. Principalmente nos tempos de Jesus, quem era leproso nem ficava na vida social com as pessoas. Ele era tirado do meio do convívio social da metrópole e era levado para uma área como se fosse de isolamento, porque as pessoas não poderiam ter contato com quem era leproso. Ao ponto que de um leproso estivesse passando numa devida estrada
ou rua e tivesse outras pessoas vindo na direção, ele tinha que falar o seguinte, ó, levantar sua mão e ficar falando impuro, impuro, impuro. Aí as pessoas vinham, opa, é o impuro que está ali, deixa eu passar do outro lado. Porque não poderia ter contato com o leproso. A Bíblia fala sobre panos ou trapos de imundícia. Esse trapos de imundícia que a Bíblia relata é a roupa que ficava no leproso. Então imagine roupas assim como camisa, calça, sapato, tal, no leproso. Como a doença é um processo degenerativo de podridão, ia apodrecendo até mesmo a própria roupa. Então as pessoas pegavam todo aquele trapo ou roupas do leproso, não tinha nem como mais usar, nem com pão de chão. Tinha que colocar do lado de fora da cidade e tacar fogo, porque estava aquela peça de roupa, aqueles utensílios contaminados. Então a lepra era uma doença terrível. A lepra era uma doença que te impedia de viver em sociedade. A lepra era uma doença que as pessoas olhavam para você com outros olhos, com olhos não tão bons. A lepra te impedia de frequentar alguns lugares. Ou seja, a lepra te impedia de saborear a vida. A lepra te impedia de se relacionar com as pessoas. A lepra te impedia de ficar no meio do seio familiar de pessoas que te amam. A lepra te impedia de trabalhar no meio das pessoas como artesão, como marceneiro ou qualquer outra profissão de lá. Então a lepra era uma doença extremamente terrível e pior, incurável. Não tinha cura, não tinha recursos, não tinha, vou te dar um remédio ou um coquetel paliativo para tentar minimizar a sua dor ou a progressão de sua doença, não tinha isso. E a Bíblia relata, meus irmãos, no livro de 2 Reis, que tinha um general de guerra. Esse general de guerra era Naamã. Naamã, um homem muito bem visto pelo seu rei, pelo seu chefe ali da época, e era uma pessoa boa. Não era servo de Deus, ele não era crente, mas era uma pessoa boa. Ao ponto de Deus usar a vida dele, que nós lemos no primeiro versículo, usou a vida dele para dar algumas vitórias para o povo dele, que não era povo de Deus. A gente começa a ver um pouco da graça do Senhor, escolhendo e favorecendo algumas pessoas que aos nossos olhos não deveriam ser favorecidas. E Deus usa a vida dele ali. E Naamã era uma pessoa muito benquista, a sua esposa o amava, as pessoas do seu convívio o amavam, ele era um estrategista de guerra, ganhou muitas batalhas, aquela pessoa que as pessoas gostavam de estar do lado. Mas depois que a Bíblia relata todas essas qualidades de Naamã, que ele era muito benquisto, no texto bíblico que nós lemos, até mesmo em outras versões, está escrito: porém, leproso. Porém, ele era leproso. Então, a lepra o impedia de saborear a vida. Eu tenho que sair para fazer as minhas coisas e trabalhar. Eu tenho que colocar uma túnica, eu tenho que vestir a minha armadura e tenho que sair para a batalha do dia a dia. Mas para que eu possa fazer isso, eu tenho que esconder minha lepra. Eu tenho que esconder a minha enfermidade. Eu não posso mostrar a minha lepra. Eu não posso mostrar a minha enfermidade para as pessoas, porque as pessoas não vão aceitar a minha enfermidade. As pessoas não vão aceitar a minha doença. As pessoas não irão aceitar a minha fraqueza. Porque se eu demonstrar a minha fraqueza, o que eu vou receber vai ser escárnio. O que eu receberei será solidão, será exclusão. Por quê? Porque às vezes as pessoas não estão preparadas para lidar com as minhas fraquezas, com a minha lepra. Só que o que Deus queria trabalhar na vida de Naamã ia muito além do que uma enfermidade física, mas era uma enfermidade que Naamã possuía na sua alma. E que enfermidade é essa, meus irmãos? O orgulho, o ego, a vaidade, a prepotência. E a Bíblia diz que Naamã, então, estava ali na sua casa, fazendo as suas coisas, mas a lepra o afligia. A sua serva, que era uma escrava de uma das batalhas que ele teve contra Israel, Israel perdeu essa batalha e essa menina foi levada cativa para trabalhar como escrava
num povo completamente diferente do que era o dela. E nisso que ela estava trabalhando, aquela menina serva, lavando a sacada, varrendo a sala, ela acompanha o dia a dia da sua senhora, que era esposa de Naamã, e via a aflição que Naamã sentia. Ela varrendo a casa, vendo a aflição e via a dor que ele sentia de não poder saborear a vida, mesmo tendo tudo. Eu tenho status, eu tenho condição financeira, eu tenho pessoas que me amam, mas essa lepra me impede de viver tudo isso com sabor, de saborear tudo isso. Eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo não tenho nada, porque eu não consigo viver intensamente nenhum desses momentos. Por que, Naamã? Porque eu sou leproso. E essa menina começou a ver isso. E ela vira para sua senhora e fala: quem dera, se o meu senhor Naamã fosse lá em Israel, ele poderia curar, porque lá tem um profeta de Deus, tem um homem de Deus que pode dar resposta a essa aflição que ele vive, que pode dar e trazer a cura para este momento que ele está vivendo diariamente. A esposa, então, por conversar com a serva, se alegra, fala com seu marido, que já estava quase sem esperança nenhuma, porque a lepra era incurável. Ele vai para o seu senhor e fala: olha, a minha serva falou que tem um homem lá em Israel que pode me curar. O rei na mesma hora fala: fica tranquilo, Naamã, vou fazer uma carta agora, você vai lá e entrega para ele saber que fui eu que te enviei. Tá bom, é uma conversa de monarca para monarca, de rei para rei. Ok, Naamã pega aquela carta juntamente com prata, ouro, roupas finas, viaja até Israel e entrega a carta para o rei. Quando entrega a carta para o rei de Israel, que era o rei do povo de Deus, ele pega aquela carta e começa a ler. E nessa carta está escrito: olha, eu sou o rei e estou mandando o meu servo Naamã, que é o meu oficial, para que você o cure. Olha o que está escrito na carta: para que você o cure. Quando o rei vê aquilo, o rei fica desesperado, fala: meu Deus, vou rasgar as vestes. Ele rasga as suas vestes e fala: porventura eu sou Deus para dar vida e morte para alguém? Eu não tenho esse poder de curar. Quem sou eu? O único que pode dar vida e pode depois também dar a morte é o Senhor, porque o poder da vida e da morte está na mão de Deus. O que eu posso fazer? O rei então fica desesperado, porque as coisas saíram fora de sua gestão e ele não consegue dar resposta àquilo que estão pedindo. Mas o homem de Deus olha e fala: rei, por que você está assim desesperado? Por que você rasgou essas suas vestes, rasgou a camisa? Para que esse desespero? Fica tranquilo, manda esse camarada vir falar comigo e ele saberá que há Deus em Israel. O que você vai fazer agora, Naamã? O que você vai fazer agora, Eliseu? É simples, vou lá para minha casa fazer um belo de um guisado. Está na hora da janta, eu vou lá jantar. Ele vai, começa a preparar ali as suas coisas na sua tenda, está lá cortando os seus legumes, preparando a sua sopa, e ele tinha um moço, Geazi, que servia a ele, um auxiliar. Ótimo, daqui a pouco Naamã para aonde, pessoal? Na porta da casa de Eliseu, o profeta. Aí ele desce, o monte, aquela comitiva toda, sabe aquela comitiva real? Comitiva, carro do poder executivo, aquela pompa toda, seguranças, tudo. Como um general de guerra bem-sucedido, ele mostra esse status, para na porta da casa de Eliseu e toca a campainha. Ding-dong. Daqui a pouco, Geazi vai, abre a porta, vê que é Naamã, volta para Eliseu. Eliseu está fazendo as suas coisas. Olha que legal, pessoal. Eliseu está fazendo as suas coisas aqui, preparando as suas coisas. Oi, Eliseu, Naamã está lá, o general do exército. Ele já chegou? Já. Ele está lá querendo falar com você. Não dá para falar agora não. Faz o seguinte, manda ele tomar um banho. Manda ele tomar um banho e mergulhar 7 vezes lá no Jordão, porque ele vai ficar limpo dessa lepra, dessa doença que ele tá bom? Deixa eu continuar fazendo minhas coisas. Imagina, nem deu atenção pro camarada. Imagine você que acha que tem um status, que deve atenção das pessoas. O pessoal vai me receber com um tapete de ouro aqui. Imagina. Daqui a pouco vem Geazi e fala assim: oi, Naamã, oi, pode falar. Meu chefe falou para você tomar um banho. O quê?
vai lá e mergulha 7 vezes no Jordão. Quando ele fecha a porta, Geazi volta para casa, Naamã fica indignado. Fala, o quê? Eu não acredito que esse homem está fazendo isso comigo. Olha só, eu pensei que ele viria aqui, me receberia, levantaria a sua mão, clamaria ao seu Deus, apontaria a mão para a enfermidade, e quando ele apontasse a mão para a enfermidade, sairia aquela enfermidade de mim e eu seria curado na frente de todo mundo. Aí ele fala para eu tomar um banho. Ele fala para eu ir num Rio Jordão e me banhar 7 vezes. Detalhe, o Rio Jordão é sujo, parece o Rio Tietê aqui em São Paulo, na Marginal. Você acha que eu vou ter que tomar? Lá em Damasco tem rios muito melhores, o Rio Abana, o Rio Farpar. Quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Orgulho. Pegou suas coisas, começou a ir embora. Os servos dele, que são tidos na palavra como filhos, falam, pai, peraí, pai. Você prestou atenção bem do que o profeta falou? Prestei. Ele te pediu alguma coisa difícil? Se ele te pedisse alguma coisa difícil, você não ia fazer? Para ser curado desse mal que te aflige dia após dia? Sim. Ele só falou para você se banhar. Ele só falou para você se lavar num rio, pai. Isso é difícil? Coisa mais simples. Só tira a roupa e desce. Só mostra a sua fraqueza e desce. Só mostra a sua enfermidade e desce. Tá bom. Tirou tudo, se despiu da sua armadura, se despiu da sua túnica, teve que mostrar a enfermidade e desceu nas águas. A mão leprosa, tudo leproso. 2, leproso. 3, 4, 5, 6, 7. Na 7ª vez que ele vai, parece a pele de um recém-nascido. Lisinha, lisinha, lisinha. Ele então glorifica a Deus. Vai falar com o profeta e depois tem toda uma narrativa. Naamã foi curado para a glória de Deus. Mas o que a gente aprende, pessoal, com essa história? Que Naamã, ele era orgulhoso, autossuficiente e vaidoso. O problema dele não era a lepra. O problema dele era o orgulho. Às vezes o problema meu e seu não é a lepra, a doença ou as nossas fraquezas. Às vezes a fraqueza está dentro do nosso coração, o orgulho, vaidade e ego. Fale para a pessoa que está do seu lado, às vezes o seu problema é o orgulho, o ego e a vaidade, meu irmão. Fala para ele, fala para ele. Às vezes a enfermidade se manifesta em nossa vida, na verdade, a enfermidade física, só para mostrar algo que precisa ser trabalhado dentro do nosso coração, assim como foi com Naamã. E olha o que a gente aprende, primeira coisa que a gente aprende com esse texto de Naamã. Em primeiro lugar, a graça humilha o orgulhoso e exalta o quebrantado. A graça humilha o orgulhoso e exalta o quebrantado. Parece meio estranho isso, a graça humilhar. Por quê? Porque a graça ela é humilde. A gente já vê na Bíblia, a graça ela é humilde. Se a gente quer receber a graça de Deus, a gente tem que receber com humildade. Só que Naamã não via isso, ele ficou indignado. Olha o que diz o texto de 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 11. Naamã, porém, ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo que ele sairia para me receber, eu quero ser recebido, eu quero ter pompa. E invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Ou seja, eu acredito que Deus vai trabalhar mais da minha maneira. Ele queria ser recebido. Sabe como o homem de Deus tratou ele, meus irmãos? Como um qualquer. Você não é melhor que ninguém, filho. Ah, vai te atender de pé? Não, sabe como que eu vou te atender? Sentado. Sabe como que eu vou te atender? De costa. Não vou nem olhar pra tua cara, quebrando o orgulho da pessoa. Não, tem que me receber bem. Por quê? Porque eu sou presidente. Tem que me receber bem, porque eu tenho status. Quem disse? Quando Deus vê isso, Deus vê Eliseu tratando com o outro o seguinte, eu vou tratar o seu ego.
para você ser curado do seu ego, do seu orgulho, para você ser tratado na sua alma, eu tive Naamã que colocar uma lepra em você. Algo que te afligia, que você não tinha gestão, mas eu fiz tudo isso para tratar o seu coração. A Bíblia fala isso. Porque Naamã ia embora com a lepra, mas cheio de orgulho. O orgulho teve que ser quebrado. Ele se indignou. Eu não vou, porque eu pensei que ele ia me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, e moveria a mão. Ele falando como que Deus deveria trabalhar na vida dele. E quantas vezes nós fomos assim? Se Deus vai fazer, tem que ser dessa maneira, tem que ser dessa maneira, é assim que vai ser feito, é assim que vai me agradar. Quem disse que o Senhor nosso Deus tem que nos agradar toda hora, irmãos? Ele estava querendo, é assim que Deus vai trabalhar. Deus fala, não é assim que eu trabalho. Primeira coisa, eu vou humilhar a sua altivez, eu vou humilhar o seu orgulho. E para você ser curado, Naamã, disso que te aflige, você vai ter que descer. E só desce quem se humilha. Fale para a pessoa que está do seu lado. Só desce e recebe o milagre de Deus quem se humilha. Só quem se humilha recebe o milagre de Deus. Sabe por quê? É interessante, porque a cura de Naamã não começou no Jordão. A cura de Naamã começou com a sua quebra interior. A cura não foi no Jordão. No Jordão foi só o resultado final de algo que começou na quebra interior do seu ego, na quebra do seu eu, na desmontagem das suas convicções. E quando tudo isso foi desmontado nele, a partir do momento que ele foi confrontado, ele teve que se submeter. Porque, olha, o meu jeito não me leva à cura, o meu status não está me curando, eu ser benquisto e amado pelas pessoas também não está me curando. Eu preciso então descer, eu preciso que o meu coração se dobre, se renda à vontade de Deus. E quando o coração de Naamã se rende à vontade de Deus, o milagre e a cura acontecem sobre a sua vida. A enfermidade física era apenas, naquele momento, o modus operandi de Deus para tratar e curar uma enfermidade que Naamã tinha na própria alma. Porque às vezes nós também temos enfermidades na nossa alma, meus irmãos. Enfermidades, doença na nossa própria alma. A gente às vezes está cheio de angústia, cheio de raiz de amargura. A gente às vezes está cheio de soberba dentro de nós, arrogância, prepotência. Queremos fazer sempre do nosso jeito, falar como deve ser feito as coisas. Mas Deus mostra, não, as coisas são do meu jeito. Eu que sou soberano, para que você possa receber, Renato, a minha cura, o meu renovo, o meu milagre. Você vai ter que se humilhar. E não tem humilhação sem dobrar o coração na minha presença. Quando a gente dobra o nosso coração diante de Deus, num ato de rendição e não de reputação, a gente alcança a graça divina. A graça divina, guarde isso. Ela não está nem aí para a tua reputação. Fale para a pessoa que está do seu lado. A graça de Deus não está nem aí para a sua reputação. Não está nem aí. Sabe o que ela exige? Rendição. Não reputação. Ah, sou isso, sou aquilo, você não é nada. E Deus mostra, eu achei tão legal isso, embora trágico, mas olha a reflexão. A gente é alguma coisa, irmãos? Colocou enfermidade, você é o quê? Eu sou o quê? Colocou uma lepra, você é o quê, irmão? Colocou uma doença. Aqui tem testemunhos de curas. Nossa irmã Tati teve um de cura. Colocou uma enfermidade que aparentemente é terrível. Foi curada. Vem essa enfermidade, você é o quê? Não é nada. Aí a gente tem que se dobrar. Porque quando vem essas enfermidades igual de Naamã,
Não existe status, não existe dinheiro. Você pode dar bilhões, não consegue arrancar um câncer. Você pode dar bilhões, não consegue tirar o soro positivo do seu sangue, da AIDS, não consegue tirar. Pode ter bilhões, não consegue tirar. É só uma intervenção divina. Não adianta. Aí Deus quis mostrar para Naamã, você pode ter pompa, pode ter o que tá tudo, só que para eu tratar no seu coração, eu tenho que colocar essa enfermidade. Não que Deus coloque enfermidade para tratar, mas nesse momento que Deus queria tratar não era a enfermidade, queria tratar o coração dele. Filho, eu podia orar e você podia ser curado agora, só que eu tenho que tratar o seu coração. Não adianta eu te dar um milagre sem tratar a tua alma. Não adianta eu te dar uma bênção sem tratar o seu coração. Não adianta eu te dar algo que te afastará da minha presença, porque você não está preparado para receber. Porque o seu coração ainda tem algumas farpas que precisam ser tiradas, algumas arestas que precisam ser trabalhadas para que você possa receber isso que eu tenho para você. E muitas vezes, para eu poder trabalhar na sua vida aqui, no seu caráter, no seu coração, eu preciso infligir dor. A gente só aprende com a dor. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A gente muitas vezes só se aproxima de Jesus pela dor. A mulher do fluxo de sangue se aproximou de Jesus por quê? Porque eu tenho fluxo de sangue. 12 anos, paguei médico, não me curou. Jesus cura, eu me aproximo com isso. Os 4 amigos pegam o outro amigo que estava paraplégico, leva para Jesus, abre o telhado da casa e desce o menino. Foi curado por quê? Tinha necessidade. Qual que é a necessidade? Preciso de cura. Meu colega não anda. Meu colega é tetraplégico. Não pode fazer nada. Então a necessidade da cura o levou até Jesus. Jesus vai e cura. A Bíblia diz, Jesus, vendo-lhes a fé, disse, olha só que interessante. Filho, perdoado estão os teus pecados. As pessoas que estão do lado ficaram indignadas. Falou, pega o teu leito e vai embora e anda. O menino volta, pega o leito, vai embora. Olha o que a Bíblia diz. O pessoal ficou todo revoltado. Mas Jesus, quem é esse que está falando que os seus pecados estão perdoados? Só Deus pode perdoar pecados. Jesus fala para que vocês saibam que o Filho do Homem tem aqui nessa terra poder para perdoar pecados. Mas detalhe, sabe por que eu falei, perdoados estão os seus pecados? Porque Jesus não queria curar o sintoma da doença. Ele queria curar a raiz da doença. Qual que era o sintoma da doença no texto bíblico? A paralisia. Não consigo mexer meus braços, minhas pernas, dependo do outro, sempre é o outro que tem que me ajudar. Essa era a paralisia, o sintoma da doença. Jesus fala, filho, perdoados estão os teus pecados. A tua doença, isso que você está vivendo, é só o sintoma. Eu preciso tratar a sua alma. Que você reconheça que você é pecador, que você reconheça que você precisa da minha graça, que você reconheça que você precisa da minha dependência dia após dia. Então, filho, o que está te causando essa paralisia é o pecado interno que você carrega. Então esse pecado interno, que é uma doença, perdoada ela está. Vai, pega o teu leito e anda. O menino é curado na hora, irmãos. Ou seja, Jesus sempre vai querer curar a raiz do problema, não o sintoma. Às vezes nós estamos vivendo algo na nossa vida, como Naamã, algumas enfermidades, algumas dificuldades que Deus quer curar, sabe o quê? A nossa alma. Fale para a pessoa que está do seu lado, Jesus quer curar a sua alma hoje. Fala assim para ele, desce do pedestal então, irmãozinho. Desce do pedestal. Aí o outro responde, não estou no pedestal, né? Aí eu, não estou no pedestal. Oh, Jesus amado. Olha o que diz a palavra de Deus, Tiago capítulo 4, versículo 6. Tiago 4, 6. Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos,
mas concede graça a quem? Aos humildes. Essa palavra opor é lutar contra. Você tem noção disso? Isso daqui me chama muita atenção. A palavra opor é lutar contra. Se eu, Renato, sou orgulhoso, quem luta contra mim é o próprio Deus. E se ele luta contra mim, o que eu vou fazer, irmão? Eu posso fazer alguma coisa? Se a gente luta contra o diabo é fácil. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus, a gente intercede. Mas contra o próprio Deus, contra o orgulho do Renato, a prepotência do Renato, o nariz empinado do Renato, o texto diz: eu mesmo me oponho a você, Renato, porque você é orgulhoso. Eu que embarrero você por causa do seu orgulho e você me conhece. Mas eu vou conceder graça aos humildes. Tô vendo que é humilde e muitas vezes por essa humildade é humilhado. Então eu vou te dar o meu favor imerecido para que você continue e cresça. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você é soberbo, meu irmão? Jesus vai te pegar. Fala assim para ele: Jesus vai te pegar. Jesus vai te pegar. Glória a Deus. Tem uma frase de Dietrich Bonhoeffer, que vocês sabem que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, na sua frase: a graça é escandalosa, porque exige a humilhação do eu. A graça é escandalosa. Ela faz aquele barulho santo, a graça. Por quê? Porque ela exige a humilhação do eu. Renato, se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo. O seu eu tem que se humilhar, você tem que se humilhar, seu coração tem que se dobrar em rendição a mim, Renato. Para que eu conceda graça a você, para que eu te dê unção, para que eu te dê poder, para que você consiga sempre depender da minha presença. Segundo lugar que a gente aprende. Segundo, Deus não cobra esforço, Ele exige obediência. Segundo Reis, capítulo 5, verso 14, que nós lemos, diz assim a palavra: assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado, e a sua pele tornou-se como de uma criança. Deus não cobra esforço, apenas exige obediência. Mas ele então teve que obedecer, mas ele só obedeceu quando o seu ego foi quebrado, quando o seu orgulho foi quebrado, quando a graça de Deus humilhou o seu coração. Aí ele desce. Só que Deus não cobra esforço. Sabe o que Deus cobra de mim e de você? Obediência. Se eu falei, cumpra. Se eu disse, cumpra. Só que a gente gosta de fazer o quê com Jesus e com as coisas? A gente gosta de ficar argumentando, irmão. A gente gosta de ficar argumentando com as coisas de Deus. Ah, Deus, mas não é assim não. Ah, Deus, mas eu não concordo. Ah, Deus, mas eu tal. Não. Obedece o que Deus está mandando você fazer, irmão. E acabou. Renato, obedece. Ah, mas eu não queria. Não tem querer nenhum. Você acha que você tem o livre-arbítrio? Não tem livre-arbítrio. Você, quando você me aceitou, você falou, igual o apóstolo Paulo: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, a vida que eu vivo nessa carne, não vivo mais para agradar a minha vontade, o meu querer e o meu ego. Eu vivo para agradar ao Senhor, irmãos. Mas muitas vezes nós esquecemos disso e queremos colocar os nossos valores acima do que a palavra de Deus diz. Ah, mas eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Quem disse que eu e você temos que concordar? Nossa obrigação é só obedecer o que Deus tem para a nossa vida. Porque quando eu e você obedece a palavra, gera em nós vida, e vida essa com abundância. É isso. Olha só, o rio de Damasco, que era de Damasco a Abana e Farpar, eram muito mais bonitos, limpos e respeitados. Mas sabe o que aconteceu com esses rios? Não carregava a promessa. Olha só. Preste atenção. Naamã vai
e se lava no Jordão. Vê se a gente às vezes é igual Naamã. No Jordão, mas tem o rio Arbana. Mas o rio Farpar é melhor. Ah, mas esse rio não é tão bonito. Se lava no Jordão 7 vezes. Mas esse aqui é melhor. A gente gosta de argumentar, irmão. Pelo amor de Deus, a gente gosta de argumentar. Deus só pede, obedece o que eu estou falando. Aquele rio é melhor? É, mas não carrega a minha promessa. Pode ser bom para você, mas não carrega a minha promessa. O meu jeito é o jeito que carrega o milagre na sua vida. Isso é interessante, pessoal. Porque Deus não pediu sacrifícios para Naamã. Sabe o que Deus pediu? Olha só que interessante. Obediência simples. Vai, faça isso. E por que a gente não faz? Se é simples. Sabe por que a gente às vezes não faz? Porque mexe com o nosso ego. Vai, faça isso. Não vou fazer. Vai e faça. E acabou. Obediência simples. Só que às vezes a obediência simples, sabe o que a gente tem que fazer para obedecer simples? Se humilhar. E quem gosta de se humilhar? Alguém gosta de ser humilhado? Pergunta para o pessoal, você gosta de ser humilhado, irmão? Pá! Não, pergunta mesmo, você gosta de ser humilhado? Ah, puxa, como eu gosto de uma humilhação. Não posso ver uma humilhação, a vergonha, já vou passar. Já posso ver uma vergonha, já vou passar. Posso ver uma humilhação, já vou... Ninguém gosta de ser humilhado. Só que Deus fez o quê? Eu preciso te humilhar para te quebrar, para mostrar, Naamã, que você não é nada se eu não agir na sua vida. Porque eu resisto aos soberbos e eu estou resistindo a você. Olha só, Deus é onisciente. Eu sei que você gosta de Damasco. Eu sei que você gosta do rio Arbana. Eu sei que você gosta do rio Farpar. Só que só porque você não gosta, isso daqui é profundo, do Jordão, é o Jordão que você vai. Nossa, isso é demais. Você não gosta daquilo? É, mas então é aquilo que eu quero que você faça. Ah, mas eu não quero. É isso que eu quero. Deus diz obediência simples. Você não gosta daquela pessoa? É aquela pessoa que você vai. É, você não gosta daquele ambiente? É aquele ambiente que eu quero que você vá. Você tá entendendo agora? Estou contextualizando. Mas eu não quero. Mas é aquilo que eu quero que você vá. Deus exige o quê? Obediência, não questionamento. Obediência e não questionamento. Estão entendendo, irmãos? Porque quando a gente pega esse princípio, a nossa vida fica muito mais leve. Só que detalhe, quando Naamã faz isso, ele se rende à vontade de Deus e ele sai curado, ele fala, não acredito, estava com tanto ego, tanto orgulho dentro de mim, me perdoa, homem de Deus, quanto que é? Vem cá que eu vou te dar grana. Continua depois no texto, vou te dar grana. O homem de Deus falou, não quero nada. Eu não quero nada disso. É Deus que te curou. Ele falou, é só Deus mesmo, o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, não tem outro Deus a não ser o Deus de Israel. Posso fazer o seguinte? Eu posso levar um pouco de terra, porque quando eu estiver lá com o meu Senhor, ele vai lá nos cultos dele de idolatria, e eu tenho que ajudar ele, porque ele já é um senhorzinho de idade, e eu tenho que segurar no braço dele para ele se ajoelhar. E quando ele se ajoelha, eu vou me ajoelhar para ajudar ele. Mas quero deixar claro, profeta, que eu não compactuo com essa adoração que ele está fazendo, mas eu estou ali para auxiliar. Eliseu fala, fica tranquilo, filho, vai em paz. Deus conhece o seu coração. E ele vai embora. Chega lá Geazi, depois é um texto para a gente, uma outra história, ganancioso no coração, fala assim, ele não aceitou, né? Mas ele precisa do ministério, o ministério precisa. Ele está aqui fazendo tanta obra, ajudando tanta gente, vai lá e pega a recompensa que Naamã queria ofertar. E Eliseu negou. Quando ele pega, para quem que você acha que vai a lepra, irmãos? Para Geazi, ganância no seu coração. Já que ele não quis aceitar, ele não quis aceitar porque ele é muito humilde. Mas o ministério está precisando. Mas a obra está precisando. Mas Deus falou, não quero que você aceite. Olha só, mas ele está precisando. A necessidade é legítima. Mas Deus muda o nosso coração. Olha o que diz o texto, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel 15, 22. Quando Saul perde o reinado de Israel e Deus levanta e escolhe Davi como novo rei de Israel, um rei segundo o seu coração. Diz o texto, Samuel, porém, respondeu, para quem?
para Saul: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos ou em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Obediência é melhor do que sacrifício. Vamos ler juntos, meus irmãos, no 3? 1, 2, 3. Obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Olha o que ele fala. Deus não está se importando com o sacrifício, mas com a tua obediência. Estou me sacrificando, estou fazendo isso. Isso é interessante. Vou contextualizar. Estou jejuando 4 vezes na semana, estou orando de manhã, tarde e à noite, todos os dias da semana. Ótimo! Sabe o que é isso? Sacrifício, holocausto. É bom? É. É bacana? É. Vai te dar uma leveza espiritual e crescimento? Vai. Mas o mais importante do que toda essa performance é se você obedece à minha palavra. Se você jejuar e andar mentindo, não adiantou nada o seu jejum. Se você está orando e não consegue amar o outro, não está adiantando nada o seu jejum. É isso que a Bíblia fala, muito simples, que confrontadora. Se você fizer tudo e eu falo para você fazer uma coisa simples e você não faz, não está adiantando nada o seu sacrifício. Porque obediência é melhor do que o sacrifício. A.W. Tozer diz o seguinte, pessoal, em uma de suas frases: milagres não nascem da força, mas da submissão. Isso eu fiquei refletindo, eu falei, Jesus, ele me fez refletir no Novo Testamento. Todos os milagres que Jesus Cristo fez para as pessoas, sabe por que foi? Porque as pessoas se submeteram a Cristo Jesus. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim porque eu sou cego. Oi, filho, o que você quer que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. Ótimo. Então, seja feito conforme você está pedindo para mim. E a pessoa era curada. Quando eu me submeto, Senhor, eu sou um homem de autoridade. Meu cérebro está lá em casa morto. Vamos lá orar por ele. Vamos lá então. Não, melhor ainda. Eu nem sou digno do Senhor entrar na minha casa. Me submeto. Fala uma palavra. E eu sei que o meu cérebro vai ficar curado. Jesus fala, em verdade te digo que eu nunca vi uma fé tão grande em todo Israel como a tua, filho. Seja feita conforme a tua vontade. Ele submete a Deus, mesmo tendo autoridade. O segredo do milagre vem da submissão à voz de Deus aos nossos corações. Naamã, pessoal, ele podia ter voltado para sua casa doente, mas resolveu obedecer. Porque a obediência que cura, ela não vai depender da lógica, nem do status, nem do lugar. Ela vai depender, sabe do quê? Da disposição de confiar quando não se entende. Aí sabe o que eu estava refletindo e falei, obrigado, Jesus. Porque a gente, para obedecer, muitas vezes, sabe o que a gente quer? Entender tudo. Você também é assim? Fala para a pessoa que está do seu lado. Você quer entender tudo antes de obedecer, irmão? Nossa, como a gente é. Eu sei porque eu sou assim. Fala, Deus, comigo. Meu Deus do céu, como a gente é. Para a gente obedecer, a gente quer entender tudo, quer saber tudo. E Deus apenas faz. Obedeça, para de falar. Obedece. Não, quero saber se a água está morna, se a água está assim, para poder colocar o pé na água, mas vai aparecer embaixo, como que vai aparecer embaixo para poder andar sobre as águas, como que eu vou ser curado, será que é quando eu entrar, será que é quando eu sair, eu vou ver alguma coisa, vai começar a diminuir a mancha vai estancar, vai ficar branco em primeiro lugar. Começa um monte de... Obedece! Obedece! Obediência simples. A maior lepra que Naamã carregava não estava na pele, mas estava dentro do seu coração e se chamava
orgulho. Então, nessa manhã, para a gente orar, pessoal, a reflexão que fica em tudo isso para a gente é: o que em nós ainda precisa descer para que a cura e o milagre aconteça? Você sabe qual que é a lepra que você carrega. Você sabe qual que é. A lepra é aquela enfermidade, aquilo que você esconde. Você coloca a armadura em cima, a roupa, e se relaciona com as pessoas e ninguém vê. Ninguém vê, mas a lepra está lá. Deus vê. Só que para Deus tratar a nossa lepra, que está às vezes dentro da nossa alma, sabe o que ele precisa fazer? Renato, tira a armadura. Ai, mas é difícil. As pessoas vão ver quem eu sou. Tira a túnica. Ai, Senhor, mas eu vou ficar nu. Vão ver minha lepra, vão ver minha fraqueza. É isso aí. Meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Vamos orar?